Então tá, vamos mais para mais um vídeo daquela sequência de por onde eu começo. Galera, fez um sucesso absurdo o Como Começar a Ler Quadrinhos Hoje, acho que esse era o título do vídeo. E assim, real, uma das perguntas que mais recebo aqui do canal é: beleza, Vini, como eu começo a ler Homem-Aranha? Como eu começo a ler Superman? Então a gente vai explorar aí os meandros do Homem-Morcego, do Batman, personagem que provavelmente é conhecido aí por quê? 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas, bom, ao mesmo tempo que ele é muito conhecido, cara, eu imagino que, sei lá, nem 1% desse povo todo já leu um gibi do Batman. Tá, vocês estão vendo a pilha aqui do meu lado. O que eu selecionei aqui? Galera, a ideia é que esse vídeo ele seja funcional, né? Então, são quadrinhos que estão disponíveis em catálogo. A maioria deles eu imagino que vão ficar disponíveis ainda um bom tempo depois da publicação desse vídeo. Um ou outro acho que vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Importante, esse programa, tá? Ele não é um programa de jabá nem nada do tipo, mas aqui na descrição do vídeo tem vários links legais, incluindo esses quadrinhos aqui e mais um link que a gente vai comentar daqui um pouco. Bom, eu vou começar a lista com algo que provavelmente você já conhece, que é o Absolute Batman. Gente, essa mensal, que na verdade não é mensal, né? Ela é bimestral no Brasil. Ela começou a sair há pouquíssimo tempo pela Panini, eu acho que recém está disponível, tipo a edição 2 ou no máximo a 3. E galera, é impressionante. É uma nova versão do Homem-Morcego que furou a bolha de um jeito inacreditável, sabe? Pessoas que não leem quadrinhos conhecem. E é um universo alternativo, né? Um bom jeito aí de começar. É um Batman mais hardcore, mais radical. Então, bom, leia Absolute Batman. Ah, detalhe. Reparem que esse quadrinho, ele é de grampo. Então ele tem menos páginas do que o normal, acho que ele tem umas 50, eita, não, tá. É que a primeira edição é um pouco maior, tem 72, mas eu imagino que as próximas vão ser um pouco menores. Então, ele é mais acessível, né, porque ele é aquele formato de banca mais simples, ainda nessa mesma pegada. Olha só, a Panini, né, que é a editora que publica a DC aqui no Brasil, eles deram uma facilitada na nossa vida, então tem, por exemplo, esse outro Batman número 1, porque assim, galera, esse Absolute Batman, tá? Como eu falei, é um Batman do universo alternativo. A partir daqui, a gente foca no Batman tradicional. Eu imagino que talvez você esteja meio preocupado, né? Tá, beleza, ô Vini, mas será que eu vou entender? Será que tem algum pré-requisito? Gente, 99% dos casos, tu provavelmente já viu um filme do Batman, acompanhou um desenho animado, tu conhece as histórias em geral, tu conhece o universo, não é complexo ao ponto de dizer, meu Deus, não vou conseguir começar a partir daqui. Pois então, essa aqui é realmente a revista mensal do Batman atual no Brasil, né? E a gente tem uma diferença de uns 10 meses mais ou menos nos Estados Unidos. E especificamente esse quadrinho, ele se divide em duas histórias, né? A gente tem a revista Batman, que aí a gente vai acompanhar uma intriga envolvendo o Batman e a outra identidade dele, né? O Bruce Wayne, e isso vai afetar toda a Gotham City. Do outro lado, tem a outra história que envolve um mistério relacionado aos pais do Bruce. Eu achei bem legal, inclusive eu já li toda a segunda história que tem aqui no encadernado e eu achei um exercício aí interessante envolvendo o passado do nosso herói. Ponto legal sobre essa revista, né? Ela também é de grampo, repare, então ela é um pouco mais barata. Eu gosto que o Batman é um personagem que ele geralmente a DC coloca os melhores desenhistas para trabalhar nele. Então aqui, por exemplo, tem o Jorge Jimenez, que é um monstro, cara, é muito bom. E tem o Michael Janin também, que ele... Nossa, esse cara ele é excelente. Então a gente tá falando, tipo, a seleção dos grandes desenhistas, eles vão parar no Batman. Tá, nesse vídeo a gente vai sair dos formatos mais simples e a gente vai evoluindo até o formato menos acessível. Tanto que agora a gente vai falar de DC de bolso. São basicamente republicações no Brasil de histórias clássicas da DC, um formato menorzinho, formato, né, estilo livro, o papel com menos qualidade, mas acaba sendo legal para, beleza, vamos recuperar algumas histórias num formato mais simples, não que seja super acessível, tipo esse aqui, né, ele tem mais páginas, o Silêncio, ele custa R$ 69,90. Eu sei que não é, meu Deus, nossa, como é barato. É que o problema é que a alternativa disso aqui, considerando que ele tem muita página, peraí, dá pra ver aqui, deve ser o número de páginas, ele deve ter provavelmente mais de 300 páginas. O encadernado assim hoje, no formato tradicional, eu acho que vai um valor bem mais alto. Então, talvez eu seja um pouco criticado por recomendar Silêncio aqui como uma leitura para quem está começando a ler Batman, porque é um quadrinho... gente, ele divide opiniões, assim. Eu sou do time que eu acho que é uma farofa exagerada, que envolve, caramba,
tudo que é vilão que tu pode imaginar do Batman, envolve muito personagem da Batfamília, envolve até outros heróis, né? O Superman participa. Então, assim, eu acho que acaba sendo legal pra quem tá começando. Além de ser um gibi bem exagerado, né? Vai ter porrada, a cada 3 páginas alguém vai tomar um soco, ou vai ter uma cena super emblemática. Claro, e tem um aspecto cronológico, vamos dizer assim, né? Por conta do surgimento lá do vilão Silêncio, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele tem esse... Tá, essa capa não é boa, né? Mas aqui, ó, que ele divide a contracapa com o Batman, o Silêncio é o outro personagem que tá aqui. Galera, deixa eu falar algo pra vocês que me enche de orgulho. Você sabe por que especificamente esse programa que vocês estão vendo existe? Por conta da Copag. A gente tá falando de um vídeo que é um oferecimento Copag aqui no Dois Quadrinhos. Mais especificamente, esse conteúdo chega por conta do baralho de 85 anos do Homem-Morcego. Gente, vamos lá, tá? Eu tô colocando algumas imagens aí para vocês terem uma ideia. A gente tá falando aqui de um baralho onde boa parte das cartas, as cartas maiores no caso, e os coringas, tem ilustrações de capas do Batman, ou seja, quem é fã de quadrinhos acaba pegando mais a referência, né? Claro, é um baralho que funciona para qualquer pessoa, né? Mas nós somos leitores, né? Ou você que está começando agora vai acabar se divertindo um pouco mais. Falar para vocês, eu fiquei apaixonado pela caixinha do baralho. Gente, é muito legal, é bem compacta. São 55 cartas em qualidade nível cassino, então elas são mais resistentes. Até o verso da carta é muito legal, sabe? É muito estilizado. Então esse vídeo tem 2 funções. Uma delas é te incentivar a começar a ler quadrinhos ou começar a ler especificamente Batman, mas também te incentivar, olha só, a adquirir um belíssimo baralho do Homem-Morcego. Lembrando que esse item de colecionador incrível que deu origem a esse vídeo está disponível aqui na descrição do vídeo com desconto. Enfim, você encontra nas melhores lojas do ramo. Vamos lá, ainda falando de DC de bolso, tem Batman, A Piada Mortal. Galera, eu acho que o planeta inteiro conhece essa história, né? É a origem do Coringa, é uma história bem curtinha, então o valor de capa também acaba sendo acessível. Na verdade, é tão pouca página, né, a história principal, que esse encadernado ele complementa com uma trama que seria uma recriação da primeira aparição do Coringa nos quadrinhos. E geralmente eu reclamo muito dessa ideia das editoras, né, de não, tem pouca página, vamos enfiar qualquer história ali no meio. Cara, aqui não, aqui ficou bom, sabe? Eu acho que complementa legal, afinal é a primeira aparição do Coringa, né? Mesmo sendo uma recriação. É um gibi tão violento quanto A Piada Mortal, então acho que fecha bastante. Eu ia falar que esse é um ótimo momento para começar a ler Batman, mas gente, sempre é, né? Porque Batman tem um monte de quadrinho o tempo todo sendo publicado no Brasil, então é bem tranquilo. Bom, fora isso, tem outro DC de bolso que é o Batman Asilo Arkham. Essa é uma das histórias, é outro clássico absoluto do personagem. Inclusive, se vocês forem ver o desenho, ele é um pouco diferente, né? Ele não segue aquele estilo mais tradicional, vai envolver colagem, artes plásticas, mas é uma história bem tranquila de entender, né? A gente vai conhecer ali as raízes do Asilo Arkham e, ao mesmo tempo, é uma história que explora toda a questão da loucura do Batman versus a loucura dos vilões. Eu só tenho uma má notícia. Assim, é legal que né, o quadrinho está disponível, fácil de encontrar, etc, etc. O problema, gente, é que as falas do Coringa, nesse tamanho menor e com a fonte nova, né, porque essa é uma versão atualizada aqui do Batman Asilo Arkham, tá meio ruim de ler, então esteja preparado para passar por essa dificuldade. É um caso que inclusive gerou reclamação nas edições lá de fora de bolso, né, porque, gente, fica muito complicado de ler o Balão do Coringa. Tá, vamos lá. Importante. Aqui eu citei 3 DC de bolso que estão disponíveis hoje, então, pela Panini. Mas tem um quadrinho que está em pré-venda que, gente, vamos lá, você que está começando a ler Batman, é indispensável, é sensacional, que é o Batman Cavaleiro Branco, tá? Então, ele deve chegar provavelmente ali por fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro. Só vá, leia, porque é excelente. Vamos lá, falei das mensais, né, ou seja, das revistas periódicas do personagem, falei do DC de bolso, que são, né, histórias fechadas, início, meio e fim, e formato mais acessível. Agora a gente vai, na verdade, para meio que praticamente tudo que está aqui são histórias fechadas, e eu quero destacar uma que eu sou apaixonado, que é o Batman Gótico. Estamos falando aqui de um conto mais sombrio do Cavaleiro das Trevas, envolve a máfia de Gotham, inclusive, é uma história que conecta a infância do Bruce
ao momento atual. Tem um mafioso que aparentemente é imortal ao longo da história. Galera, Gótico é muito legal. Talvez o finalzinho podia ser melhor assim, mas por ser um quadrinho mais adulto, nossa, o desenho é excelente. Tá também em várias listas de melhores histórias do Batman, então, pô, leia que é muito, muito legal. Vamos para um quadrinho que tem continuação. Batman, a série animada Origins, está saindo pela Panini. Se eu não me engano, são 4 ou 5 volumes para fechar tudo. Esse é um quadrinho, vamos dizer assim, para todas as idades, ou se você quer que, de repente, o seu filho, sobrinho, sei lá, comece a ler quadrinhos, essa publicação pode ser uma boa. Vocês devem conhecer a série animada do Batman, ali dos anos 90, né? Fez um sucesso absurdo, ganhou prêmios, sequências, etc, etc. Esse quadrinho, ele é ambientado no mesmo universo, né? Ele faz parte do cânone da série de TV. Tá, vamos lá para algumas recomendações rápidas. Agora eu vou focar numa linha que vai nos apresentar um Bruce Wayne em começo de carreira como Batman. Isso é legal, sabe? Porque a gente tá falando de um personagem que, conforme os anos foram passando, toda essa questão do o Batman com preparo, eu sinto que a gente tá falando de um herói. Cara, o normal do Batman não é ser esse personagem infalível, meu Deus. Então é legal ver essas histórias assim, ali, mais ou menos ali nos anos 90, que justamente apresentam o Batman como um ser humano vestido de morcego, que apanha, etc. E que ele não tem um plano infalível o tempo todo. Inclusive, tá, eu vou começar com uma história onde ele se dá muito mal, que é o Batman Veneno. O personagem, aqui eu tenho uma versão, eu tenho as revistas mensais aqui num saquinho, mas ele sendo encadernado pela Panini. E aqui o próprio Batman luta contra ele mesmo. Envolve toda uma questão de uma droga e a tentativa dele de melhorar, né, a eficácia ao combate ao crime. Gerou uma história bem legal. E a outra daquelas assim citada como, beleza, grandes histórias do Batman, Batman Veneno. Outra muito boa, que segue essa mesma lógica, é o Batman Acossado. Inclusive, eu não vou falar para não estragar, mas tem algumas origens de alguns elementos do Batman dentro desse encadernado. O vilão que é o Hugo Strange, então não é um vilão assim tão conhecido, mas a história é muito boa. Tem também o Batman As Duas Faces do Crime, segue essa mesma ideia, né? Só que o foco aqui vai ser no Duas Caras. Tá, peraí, antes de continuar, gente, eu lembrei de algo que eu nunca lembro. Vocês podem apertar no like e comentar aqui embaixo, preparo, tá? Isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Vamos lá. Na sequência, tem, ok, né? A gente sai das graphic novels e vamos para umas séries um pouquinho maiores do Batman. É o caso de Contágio, mas também nem é tão grande, né? São 2 volumes. Esse é um evento dos anos 90, onde, bom, dá pra ver pelo título, né? Tem basicamente uma doença assolando Gotham. Atenção para gatilhos envolvendo, né, o que a gente viveu né, ali na época da pandemia, mas é uma história legal justamente por juntar toda a Bat-família, né? Então são vários personagens coadjuvantes, justamente, né, junto com o Batman, tentando resolver o problema do vírus, né? E não é um problema do tipo, não é exatamente uma situação onde o Batman pode socar alguém. Acaba sendo legal ver o personagem tendo que agir, né, em outras circunstâncias. Bom, fora isso, tem uma série que eu não acabei de ler. Na verdade, eu estou no final do primeiro encadernado, que é gigantesco, tem, caraca, 624 páginas, eu estou mais ou menos na 500, eu acho, que é o Batman Assassino, Bruce Wayne Assassino e Bruce Wayne Fugitivo, né? E são 2 encadernados para fechar. Eu já li uma parte do Fugitivo, eu já tinha lido, né, há um tempo atrás, e agora eu tô lendo o Assassino primeiro. Gente, assim, eu não gosto de recomendar um quadrinho que eu não li todo, mas, nossa, isso aqui tá muito, mas muito legal de ler. Aqui o Bruce, como, né, dá pra ver no título, ele é acusado de um assassinato, aí a gente acompanha ao longo da trama, né, porque o Bruce acaba sendo preso, né, por conta do assassinato que ele é acusado, e a Bat-família vai tentar resolver o crime. E aí começa essa desconfiança, será que o Batman matou outra pessoa? Como o Bruce, ele é conhecido em Gotham, a mídia começa a cair em cima dele. Cara, é muito legal, assim, ele leva o... Opa, quase cai. Leva o Batman para outro lado e mais ou menos aqui no meio, por final desse encadernado em si, dá pra dizer que o Batman toma uma atitude drástica envolvendo o Bruce Wayne. Tá bem interessante até aqui. Eu não sei se o final vai ser tão satisfatório, mas, nossa, muito, muito legal. Para terminar, eu posso dar uma pequena roubada, porque tem 2 quadrinhos que eu acho que são muito bons e não são exatamente do Batman, mas estão disponíveis. Envolve a Bat-família, que é na verdade é uma série, né?
tem a Batgirl, aqui ó, a Batgirl ano 1 e o Robin ano 1. São quadrinhos que, como eu falei, não envolvem diretamente o Batman, embora ele apareça bastante, mas o legal é que eles têm essa vibe, além de ser meio que um quadrinho para todas as idades, eles trazem um heroísmo mais puro, né, um tempo mais onde as coisas eram mais simples. Eu acho bem legal, tanto o primeiro, que é desenhado pelo Marcos Martin, quanto o segundo, que é o Javier Pulido, são HQs que exploram muito bem toda essa fisicalidade, né, dos membros da Bat-família, né, o Robin pulando para lá e para cá, a Batgirl por cima dos prédios, enfim. Não chegam a ser quadrinhos tão acessíveis, porque eles têm muitas páginas, né, são os dois, um tem 216 e o outro tem 224, né, então eles são um pouquinho maior que o normal, tá? Como vocês podem observar aqui do meu lado, a pilha ficou bem grande, só que, gente, eu tenho algumas más notícias, assim. Grandes quadrinhos que seriam muito legais para quem quer começar a ler o Batman, eles não estão disponíveis. Por exemplo, o mais óbvio de todos, que é a origem, né, do herói, que é o Batman 1. Eu imagino que logo a Panini vai publicar num formato de bolso, mas agora não está disponível. Outro muito bom é o Longo Dia das Bruxas. Cara, excelente, ele é considerado um ano 3 do Batman, também não está em catálogo. Inclusive tem um caso de um quadrinho que ele está disponível, sim, dá para pegar, mas ele é uma edição absoluta, gigantesca, custando quase um rim, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Imagino que todo mundo já conhece, né? Realidade alternativa, futuro onde o Batman tá mais velho e ele volta ativa e aí o Superman tá envolvido. Cara, é um marco nos quadrinhos absurdo, mas o único jeito de comprar é, como eu falei, né, doando um rim ali para Panini. Tem um outro muito bom, que é o mais contemporâneo, que é o Espelho Sombrio. Nossa, esse arco é muito legal. É quando o Dick Grayson, ele acaba assumindo o manto do Batman, mas também tá fora de catálogo. Tem um que também não está disponível, mas é porque também nem saiu no Brasil, né? Ele mal acabou lá fora, que é o Batman Padrões Sombrios. Esse aí tá sendo cotado aí como um dos últimos grandes quadrinhos do personagem, né? Meio que um clássico instantâneo. Gente, eu não tenho palavras. Pô, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Toda essa lista foi montada com muito carinho, com muito critério, tudo explicadinho. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu procuro responder. Lembra que esse vídeo é uma parceria com a Copag, então aqui na descrição do vídeo tem link para tu adquirir o baralho de 85 anos do Batman. Gente, é um vídeo patrocinado, mas é um baita item de colecionador, então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Também esses quadrinhos que eu comentei, os que estão disponíveis também tem link ali bonitinho. Lembra que tem também os grupos de promoção, então quando quadrinhos como esses acabam tendo um desconto, sei lá, 30, 40, mais de 40%, tudo eu aviso aqui embaixo. E eu acho que era isso. Como eu falei, né? Qualquer dúvida, comenta aí. Bem-vindo também se você está começando a ler quadrinhos. Pô, vai ser legal, né? No futuro, quando você for comentar com alguém, né? Ah, como você começou a ler Batman? Ah, eu vi num canal lá, o tal de 2 quadrinhos. Vai ser bem legal. Eu escuto isso com alguma frequência. Esse canal tem 12 anos de existência, para vocês terem uma ideia, tá? Valeu.